Olá pessoal, esse é o experimento 4 de fração, o nosso último laboratório desse ano. Vou falar no próximo slide sobre os nossos objetivos desse experimento. Este experimento ele foi dividido em duas partes. A parte 1, que tivemos que medir a distância entre as ranhuras de um CD e um DVD, e a parte 2, tivemos que medir o diâmetro do fio de cabelo por parte de um meio da difração da luz. Agora eu vou falar sobre os materiais utilizados nesse experimento. Devido à Organização Mundial de Saúde, nós não tivemos laboratório presencial, então todas as medidas foram feitas pelo professor. Ele utilizou os materiais fonte de laser de 500 nanômetros, potência 35, trena, CD comum, suportes diversos, régua milimetrada e fita adesiva. Eu vou explicar melhor nos próximos slides como se deu a dinâmica desse experimento. Agora vamos falar sobre a parte 1 do experimento. Então, conforme elencado anteriormente, esse experimento foi realizado pelo professor, utilizando uma parede lisa como anteparo, a fonte laser, uma trena e uma régua milimetrada. O fio de cabelo foi colocado suavemente esticado num suporte, e o laser, localizado à distância de 2 metros do fio de cabelo, foi cuidadosamente lançado sobre o fio de cabelo. O padrão de difração da figura ao lado foi observado na parede com auxílio de régua, foi medidos entre o primeiro e o segundo máximo da difração. E a posição medida no primeiro mínimo, que é m igual a 1, é de 15 milímetros. E foram obtidos esses padrões aqui, conforme podemos observar nesta figura. Então, a medida do primeiro máximo aqui da difração é 15 milímetros, e a gente consegue verificar as ranhuras justamente a distância entre os pontos da difração do fio de cabelo. Então, utilizando como base a determinação da espessura de um fio de cabelo, a gente utilizou a equação 1, que eu coloquei aqui ao lado, d seno θ é igual a m lambda, e o m mais ou menos 1, mais ou menos 2, e o ângulo em rádio, onde ocorre o primeiro mínimo 1. Então, para calcular o ângulo, primeiro a gente respondeu a segunda letra deste item, e a gente obteve, utilizando essa fórmula, o seno de θ 75, então o θ1 em radianos é 0,075. Nós então começamos pela parte B do experimento, que ele solicitava calcular o diâmetro do fio de cabelo para m igual a 1, de acordo com a equação 1, que é D igual a L vezes lambda sobre o ΔX. Então, a gente calculou primeiro o L, que é igual a 2, o lambda nós utilizamos o dado do experimento, 530 nanômetros. O ΔX, nós sabíamos que era 15 milímetros, e nós calculamos o D a partir dessa relação, que deu igual a 70 milímetros. A questão C, ele pede para repetir os cálculos A e B para determinar as posições do primeiro e do segundo mínimo, considerando agora o lambda de 660 nanômetros, sendo o diâmetro do fio de cabelo obtido no item B. Então, nós temos que exatamente a mesma fórmula, que é D igual M vezes lambda sobre B. Então, a única coisa que a gente realmente vai mudar é este lambda dessa fórmula. Então, nós obtivemos como distância do primeiro mínimo igual a 19 milímetros e a distância do segundo mínimo 37 milímetros. E como letra D, eles pediram para a gente pesquisar na internet o diâmetro médio de um fio de cabelo humano e comparar com os resultados. Então, o diâmetro médio do fio humano é entre 1,4 a 1,6 e nós obtivemos 70 milímetros. Agora vamos falar sobre o procedimento experimental da parte 2. Assim como a parte experimental 1, a parte experimental 2 também foi gravada pelo professor. Então, a figura mostra a montagem experimental da difração de um laser verde, que tem como comprimento de onda 530 nanômetros, através de um CD. A distância entre o CD e a parede foi medida com a trena e o L, que a distância é 0,5 metros.
Os máximos de difração, que são os pontos brilhantes, como observados na figura, que é o ΔX1 e o ΔX2, podem ser vistos na figura. Então, eles foram medidos de acordo com a relação da tabelinha aqui. Então, o M1, que é o ΔX, tem 180 milímetros, e o nosso M2 tem 390 milímetros. Aqui eu peguei uma fotografia aqui na internet para explicar um pouco melhor. Acredito que a qualidade está um pouco melhor. A gente tem que colocar nosso CD a 45 graus e medir o nosso comprimento de onda. E a gente vai ter essa luz refratada pelo laser. Então, aí aqui a gente vai ter o nosso ΔX e o L do papel, onde a gente vai medir os nossos primeiros pontos, né? Máximo, mínimo, D1 e D2. Então, na questão A, foi pedido para determinar a distância D entre as ranhuras de um CD, utilizando a posição do primeiro máximo de difração, que é o M igual a 1, com a régua milimetrada. Então, nós obtivemos 1,47 vezes 10 a menos 6. Nós utilizamos essa fórmula, D é igual a L vezes lambda sobre o ΔX, para achar esse 1,47. Como L, nós colocamos a distância de 0,5 metros, conforme fornecido pelo professor. No lambda, nós utilizamos 5,3 vezes 10 a menos 6. E no ΔX, que é a distância do primeiro M1, nós colocamos 180 milímetros. No item B, ele pede para determinar a distância D entre as ranhuras do CD, utilizando a posição do segundo máximo de difração M2. Então, a fórmula é absolutamente a mesma, L vezes lambda sobre ΔX. A única diferença é que o nosso M será igual a 2. Então, nós temos o L de 0,5 metros, 2 vezes 530 nanômetros, dividido pelos 390 milímetros, que dá igual a 1,36 vezes 10 a menos 6 metros. Então, aqui, no nosso exercício C, ele pede para determinar o número de ranhuras por milímetro do CD, utilizando essa fórmula N igual 1 sobre D, também chamada de parâmetro de rede de difração. Então, aqui no nosso primeiro N1, nós obtivemos 679, e nós utilizamos 1 sobre D, e o nosso D utilizado aqui nesse exercício foi 1,47 vezes 10 a menos 6 metros. E nosso número 2, nós obtivemos 736, também utilizando a mesma fórmula, só que utilizando o nosso D2, que é 1,36 vezes 10 a menos 6 metros. E na letra D, assim como item A, é solicitado pesquisar na internet a distância D entre as ranhuras de um CD e comparar os seus resultados. Então, nós temos que o D do CD está entre 1,4 a 1,6 e nós tivemos uma distância muito maior experimentalmente. E é isso, muito obrigada pelo seu tempo e qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso grupo.